Olá, estamos aqui mais uma vez na nossa sala de visitas. Hoje conheceremos a história de mais uma família que, como a minha, a sua, passam por altos e baixos, dias de alegria, dias de tristeza, mas seguem vencendo porque tem Jesus como a rocha firme da sua família. Então estão conosco aqui a Paula e o Cássio e eles vão conversar um pouquinho, sobre a família de vocês. Apresente a família de vocês, tempo de casados, como é que é? Pode começar. A gente já tem para 6 anos de casados. A gente começou a namorar em 2014. Já estamos para quase uma década juntos. A gente se conheceu em 2010, né? Ressaltando. Só que a gente só foi namorar em 2014. Casamos em 2017 e tivemos o Guilherme em 2021. E fora os nossos outros filhos, que são os cachorrinhos que a gente já tem. Já tem 2 lá em casa que não trabalham com nada. É verdade, imagina. E como que tem sido essa vida de vocês, de casados, de família, Como que vocês chegaram até aqui, São 6 anos de casados, tem muitos casais que não permanecem nem 6 meses. No início não era fácil, São 2 pessoas, por mais que a gente se parecesse, amor? Que a gente sempre foi assim, muito parceiro do outro, mas no início, aquelas divergências de comportamento, de pensamento, mas depois de um ano, mais ou menos, já foi tudo entrando no eixo, assim. Aí chegaram os cachorros também para trazer mais uma responsabilidade, Querendo ou não, é uma responsabilidade. E aí, quando a gente planejou, se decidiu assim, não, a gente quer um bebê, vamos, foi questão de um mês. A gente pensou, planejou para o próximo ano, só que aí o Guilherme veio e bum! Em julho eu já estava grávida. Que rápido, hein? Muito rápido. E foi em período de pandemia também, Então, é interessante a gente pensar que também na pandemia foi um grande desafio, Então, sim. Esse tempo aí, vocês com certeza passaram por vários desafios, vem passando, E como tem sido isso, Além da pandemia, a vida de vocês? O que vocês diriam que tem sido os desafios de vocês e como vocês têm passado e vencido esses desafios? O Guilherme, quando estava perto de completar 1 ano, eu comecei a desconfiar que ele apresentava alguns sinais de autismo. No início, todo mundo, não, você está vendo coisas, você está caçando pelo novo, seu filho é normal, não tem nada com ele. Só que tinha aqueles sinais sutis que a mãe, que está ali no dia a dia, percebe. E aí, com 1 ano e 3 meses, numa consulta com a pediatra dele, depois de um quadro de bronquiolite, ela perguntou como estava a fala não estava evoluindo, ele estava com alguns comportamentos estereotipados, balançando a mãozinha quando ficava feliz, não dava função aos brinquedos. Então ali ela já encaminhou a gente para a fono, por conta da fala, e a fono começou a aplicar um protocolo, falando bem resumidamente, Começou a aplicar um protocolo, de atraso de fala e tudo mais. E a partir dali foram se abrindo os olhos, pra gente, a gente foi abrindo os olhos para outros comportamentos que ele tinha, que a gente também achava que era normal e não era. E a partir dali, psicóloga, aplicando também o protocolo, para ver a questão de comportamento e tudo mais. E aí, em novembro do ano passado, a neuropediatra fechou o diagnóstico dele para autismo. E aí, desde então, a gente vem na luta, terapia semanalmente, estimulando em casa, mas falando assim parece fácil, Agora tá tudo mais leve, tudo mais encaminhado, mas no início não foi nada fácil. E como é que foi para lidar com esse diagnóstico e agora com esses desafios? Você fala ou eu falo? Não tem como. Posso falar? Então, eu falo, Sorane, que quando a gente engravida, quando a gente planeja um filho, é como se a gente estivesse planejando uma viagem. E a gente planeja o destino, a gente planeja o que a gente vai querer comer lá, experimentar, planeja tudo, E aí, exemplo, a gente planejou que ia para França. Tudo planejado certinho. Quando a gente chegou na França, a gente começou a ver que o idioma era diferente do que a gente achava que era, o que a gente tinha estudado. Os costumes eram diferentes,
o local era totalmente diferente e a gente começa a ficar perdido, porque, opa, peraí, eu planejei para ir para a França e quando eu me deparo, estou na Holanda. Como assim, gente? O que está acontecendo, né? E aí a gente começa a perceber as outras pessoas comentando sobre a França. Nossa, a França é muito legal, nossa, é tão divertida a França. E a gente está ali perdido na Holanda, sem ter o que fazer. E a gente começa a se desesperar, a gente começa a se questionar, mas depois a gente começa a pensar também assim, opa, peraí, se eu passar o tempo todo questionando, me lamentando, eu não vou descobrir o que tem de legal na Holanda. Então a gente começa a olhar com outra ótica. Nossa, a Holanda é bonita também, tem vários costumes diferentes, a gente consegue se adaptar. E assim foi com a gente, com o autismo, né? A gente planejou um filho, né? A chegada de um filho, a gente planejava, vai ser tão legal quando a gente viajar, ele cantando com a gente no carro, conversando com a gente. E até então, ele vai completar 2 anos e ele ainda não fala, ele ainda não conversa com a gente, né? Ele ainda não questiona a gente, mamãe, o que é aquilo? Ele ainda não aponta. Hoje, depois de quase 6 meses de terapia, ele já consegue dar função aos brinquedos, ele já consegue imitar som de animal, coisa que antes ele não era só mamã e apo. A gente chamava e ele não olhava pra gente, a gente não tinha aquele olhar tipo assim, oi mamãe, oi papai, quando a gente chegava em casa, sabe? E isso no início pra gente foi assim, a gente ficou arrasado, eu só chorava. Antes mesmo do diagnóstico eu só chorava, porque eu tinha plena certeza de que meu filho era autista. E a gente, quando a gente se torna mãe e pai, a gente já pensa no futuro, né? Como que vai ser o futuro do meu filho. E ainda mais com o diagnóstico, né? Como que vai ser, ele vai desenvolver, ele vai saber falar, ele vai conseguir se comunicar. Então, assim, hoje a gente já consegue ter essa paz, a gente consegue viver um dia de cada vez. Porque nesses 6 meses ele se transformou, ele é outra criança. Hoje ele consegue sentar e brincar com a gente, ele já está começando a comer sozinho, já está interagindo com outras crianças, coisa que antes ele não fazia. A questão não verbal dele está ótima. Sim, o contato visual dele, né? Aquela coisa de demonstrar o afeto, antes ele não demonstrava. Assim, demonstrava assim, tinha um carinho com a gente, mas se a gente fingisse que estava chorando, geralmente a criança vem te consolar, né? Fica perdido. Ele não, ele ria da gente, ele achava engraçado, ignorava. Hoje não, hoje ele já tem esse senso assim, né, de ter pena, né, ter compaixão de outra pessoa. E eu falo que é um processo, né, um dia de cada vez. A gente agora aprendeu a ver um dia de cada vez. Você diria que essa sua percepção bem precoce, toda essa estimulação precoce foi o que... Total, porque ele é muito novinho ainda, sim, né? Sim. Tem muitas crianças que nessa idade estão longe de fechar esse diagnóstico. Sim. Eu falo que a gente, né, nós como pais e mães, a gente tem que prestar atenção o tempo todo nos nossos filhos. Eu sei que a correria do dia a dia é grande, a gente trabalha fora, casa para cuidar, né, tudo mais, mas a gente tem que prestar atenção porque existem os marcos do desenvolvimento, né? Quando a gente entra nesse mundo, a gente começa a entender várias coisas. Então, atraso de fala não é uma coisa normal. Uma criança com 2 anos, ela já tem que estar falando em média, acho que de 200 a 500 palavras. Formando frase com 2 palavras, mamãe dá, papai quer. E assim, a questão do atraso, o comportamental também, ele tinha muito essa questão de pegar os brinquedos e ficar girando, aquele hiperfoco, vendo aquilo ali, não se interessava por pessoas, se interessava por objetos. E criança tende a aprender por imitação. Se ela não se interessa por pessoa, uma pessoa em si, como que ela vai aprender, né? E teve a questão da pandemia também, né, que a gente só usava máscara, então isso tudo na época foi levado em conta. Será que é questão do atraso no desenvolvimento, ou será que realmente é o autismo? Só que conforme a gente foi fazendo, né, aplicando os protocolos, os profissionais, eu falo que Deus, ele foi muito perfeito, ele é muito perfeito, né? Ele foi colocando, assim, profissionais incríveis na nossa vida, desde a pediatra até a fono, assim, é uma equipe mesmo. Hoje o Guilherme, ele tem acompanhamento de fono, ele tem acompanhamento de fisioterapeuta, psicóloga, terapeuta ocupacional, tem mais alguma? E agora a gente incluiu ele na creche, está sendo maravilhoso para ele, porque ele está desenvolvendo muito, tendo essa questão da socialização mesmo com outras crianças, né? Mas o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Muitas pessoas me perguntam, Paulo, mas como que você conseguiu perceber
Porque eram coisas mínimas que quem estava de fora não percebia. Mas eu, por ter trabalhado também já em escola, já Na ter gravidez ela estudou sobre isso. Aí ela disse, amor, eu falava assim, amor, por que você está lendo sobre isso? Não. É porque eu sempre tive contato com crianças. Ela sempre leu, como ela teve esse contato. Acho que Deus já me preparava. Na época da escola que ela trabalhou, na gravidez ela estudava. Aí a gente sempre acha assim, nunca vai ser na nossa família. E é uma coisa que eu sempre falei com ela, desde o momento que a gente desconfiava e teve certeza que Deus nunca coloca fardos que não possamos suportar. Nunca. E se Deus nos escolheu para estarmos onde nós estamos, é porque Ele sabe que nós vamos conseguir o êxito e vamos fazer com que ele se desenvolva da melhor forma possível. Eu acredito que ele já é um milagre. É um milagre. E tipo assim, nós cremos que conseguiremos fazer com que ele se torne um servo do Senhor esplêndido e totalmente capaz, e seguimos vivendo um dia de cada vez, vitória por vitória, um degrauzinho por vez. Eu acredito, é isso que a gente sempre fala lá em casa. A gente às vezes não valoriza as pequenas coisas. E como que a chegada do Guilherme, como que a gente mudou a nossa perspectiva de vida, o nosso olhar para as pessoas, o olhar, a questão de ser grato pelas... Nossa, lá em casa eu ficava sonhando com o dia que ele ia pegar no giz e pintar. No dia que ele pegou no giz e pintou, nossa, foi algo assim surreal para mim. Eu falo que a gente começa a valorizar as pequenas coisas. Às vezes eu vejo pais assim, nossa, mas você fala demais, meu filho. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não reclama. Eu não vejo a hora de ouvir meu filho, mamãe, vem cá, mamãe, né? Eu ouvi a voz dele me chamando com propósito. Ele chama mamãe, ele fala mamãe, mas não é aquela coisa ainda assim, mamãe, vem cá, mamãe faz isso, né? E a gente não vê a hora de ter, então deixa a criança falar, gente. Deixa a criança falar, deixa falar, porque não tem coisa melhor, porque eu acho que assim, essa sensação de você ouvir um ser tão pequeno, assim, sendo dependente de você e você ali poder trazer o conforto, né, tudo para aquela criança. E assim, é o que o Cássio falou, Deus colocou o Guilherme na nossa vida, e o Guilherme, eu tenho certeza que a vida dele vai ser um testemunho, ele vai ser um testemunho vivo. Tenho certeza disso. Amém. Então essa é a missão de vocês, né? Sim. Que ele seja um servo de Deus e que viva para testemunhar do Exatamente. E a gente aqui também se coloca à disposição para ajudar outras pessoas. A gente sabe muita coisa, mas assim, um tanto de gente que já chegou perto de mim querendo saber, e eu pude ajudar outras crianças a terem o diagnóstico mais cedo. Mães que às vezes assim, ai Paulo, eu fico com medo. Eu falei, não fica com medo. O medo paralisa a gente. Quanto mais cedo você conseguir, então, é o nosso conselho, é isso. Pode ser uma coisa mínima, vai atrás, porque pode ser alguma coisa. Então, se você conseguir descobrir quanto antes possível, mais a criança vai conseguir desenvolver. E eu acredito assim que eu hoje, olhando para trás, eu não escolheria outra criança para ser meu filho que não fosse o Guilherme. Guilherme, assim, ele mudou a nossa vida e ele nos tornou seres humanos melhores. Que Deus continue abençoando vocês, tá? Agradecemos aqui esse tempo, né? Esse compartilhamento, né? Vocês abrirem a família de vocês, o coração de vocês. Que Deus continue abençoando. Guilherme, com certeza é um milagre, é uma bênção de Deus para todos nós, sim, né? É uma criança linda, né? E que esse testemunho de vocês sirva realmente, né? Para fortalecer outros e abençoar outras vidas. Muito obrigada, tá bom? Deus abençoe vocês. Nós que agradecemos. E você que está nos assistindo, né, não perca as próximas famílias que estarão aqui conosco.